que o sábio tem a nos dizer hoje? Grande saggio, perché mi preoccupo sempre di tutto? Guarda, ci sono solo due cose di cui ti devi preoccupare. O stai bene o stai male. Se stai bene non ti devi preoccupare, ma se stai male ci sono solo due cose di cui ti devi preoccupare. O guarisci o muori. Se guarisci non ti devi preoccupare, ma se muori ci sono solo due cose di cui ti devi preoccupare. O vai in paradiso o vai all'inferno. Se vai in paradiso non ti devi preoccupare, ma se vai all'inferno ti ritrovi tanto preso a salutare gli amici che non hai neanche il tempo di preoccuparti. Quindi non ti devi mai preoccupare. Grande sábio, por que eu me preocupo sempre com tudo? Só tem duas coisas para você se preocupar. Ou você está bem, ou você está mal. Se você está bem, não deve se preocupar. Mas se você está mal, só tem duas coisas para você se preocupar. Ou você sara, ou você morre. E se você sara, tudo bem. Se você morre, ou você vai no paraíso, ou você vai no inferno. No inferno, ali você vai encontrar tantos amigos que não vai ter tempo para se preocupar. Então, vá pro inferno e não enche o saco.